Por que tomaram a decisão tão rápido? Ou você concorda com o Bruno? Esse que tem que ser o certo, se está tão duvidoso, vale a decisão do campo. Bem, se não é conclusivo, tem que valer a decisão do campo, isso é evidente, né? Acho que a questão é essa linha mais grossa, né? Até a federação acabou de publicar uma nota dizendo que foram 7 gols validados no campeonato em condições semelhantes, né? Por conta dessa linha de 12 centímetros, que o Vasco foi consultado e aprovou, segundo a federação, concordou, na nota que foi publicada há pouco. E a imagem não é conclusiva, realmente fica uma dúvida ali se estava ou não estava impedido, né? Não dá para ter uma certeza. Agora, reclamar porque é rápido é complicado. Quando demora, reclama. Quando é rápido, reclama. Então vamos reclamar sempre, né? Quer dizer, a questão é que a imagem não é conclusiva. Dá margem para uma discussão. Entendo a posição do presidente do Vasco, tentando dar uma satisfação para a torcida e tudo, para não parecer que ele foi um banana ali que não falou nada, que não reclamou e tal, porque uma parcela de vascaínos que me parece menor está reclamando disso. Mas eu acho que é muito constrangedor diante de tamanha inferioridade do Vasco, a incapacidade do clube de montar um time melhor, porque outras equipes com baixo investimento, até menos que o Vasco, montam times mais competitivos do que o do Vasco. E aí reclamar da arbitragem, depois de o time ser tão apático, sabe? Eu acho meio constrangedor, sabe? Entendo e ao mesmo tempo acho constrangedor, porque é preciso que eles façam alguma coisa. Aliás, quem coordena o futebol do Vasco é o Felipe Maestro, colocado pelo Pedrinho, são amigos. Será que fazem um bom trabalho? A culpa é só do Carille, que é o técnico? A entrevista do Carille também foi um desastre. Achei um desastre depois do jogo. Ele falava e tudo, minimizava, enfim. E eu noto assim muitos vascaínos que parece que estão querendo enxergar a realidade, não estão querendo se iludir com esse tipo de... Gente, se o gol fosse anulado, qual seria a sequência do jogo? Vamos raciocinar aqui. Estava 1-0 o Vasco. O gol foi totalmente casual. O do Flamengo também foi. O chute do Arrascaeta, a bola bateu ali, sobrou para o Bruno Henrique, ele fez o gol. Vamos imaginar que o gol fosse anulado. Alguém acha que o Vasco, pelo que jogou ontem, faria 2-0 e eliminaria o Flamengo? Sinceramente. O jogo apontava nessa direção? Se olhava no final do primeiro tempo, o Vasco tinha dado 2 chutes no gol. 2 chutes no gol. A chance era meramente teórica. A tendência ali era mais cedo ou mais tarde o Flamengo empatar o jogo. E talvez virar. Em segundo tempo, o Flamengo administrou o Vasco. O jogo estava 1-1. Um bom tempo estava 1-1. E o Vasco nem conseguia ameaçar para fazer um gol e voltar para a disputa, né? Para tentar um terceiro. Vou te dar um exemplo. No gol do Petkovic de 2001, o gol do tricampeonato, aquele gol no final, o Flamengo tinha que ganhar o Vasco 2-0. Por 2 gols, né? O Flamengo fez 1-0, o Vasco empatou. O segundo gol do Flamengo, do Edilson, foi aos 8 minutos do segundo tempo. Aos 8 do segundo tempo. O Vasco no primeiro tempo estava empatando, estava na mesma situação, tinha que fazer 2 gols. O Vasco não conseguia atacar, o Verratti caiu sozinho. Teria que acontecer assim, uma combinação bem louca de gols perdidos pelo Flamengo e uma bola chegasse no ataque do Vasco e entrasse, que o Vasco mal conseguia atacar aquela altura. Então você ia tentar se iludir, eu acho que isso não é bom pro Vasco não, cara. Vai ficar tentando se enganar, se vitimando, reclamando de arbitragem, num lance que não é conclusivo. E se a gente for esmiuçar a arbitragem, não houve falta nenhuma no lance do gol do Vasco. Não houve nada ali. O Raense jogou o Bandeirinha na cara do Bandeirinha. Como é que pode ser tão ruim, né? E o Bandeirinha marcou a falta. O árbitro acompanhou. Dali surgiu o gol. Com o erro da defesa do Flamengo, que já citei. Então, se for ficar procurando pelo em ovo, gente, assim, o lance de fato ele não é conclusivo, a imagem não dá para ter certeza. Dá uma sensação de que ele está em condição irregular. Mas é muito difícil ter certeza naquilo ali. Aliás, eu tenho dúvida até se a imagem selecionada pelo VAR foi correta, que a bola já está saindo do pé do Arrascaeta. Até isso eu tenho dúvida. Você pegar, a bola já saiu do pé dele, no momento que ele descongela a imagem, aquela que apareceu com a linha grossa do VAR. É aquele frame correto? Porque aquela fração de segundo muda, né? O Bruno Henrique está em movimento. Se você pega uma fração de segundo antes, de repente é outra situação. Enfim, discutir isso é bobagem no contexto da crise técnica do Vasco e da sua absurda inferioridade em relação ao Flamengo. É natural que ele seja inferior porque tem menos investimento, mas não é esse ponto. Não é esse ponto. Isso é reflexo de uma série de más gestões que se acumulam e do fato do Vasco ter abraçado uma SAF, ter aceitado o negócio, ter feito o negócio, melhor dizendo, com uma empresa que já sinalizava problemas lá fora e que ela acabou. É a SAF mais fracassada do futebol brasileiro, me parece. Pelo menos entre os grandes, né, que viraram SAF. Um problema enorme. Então, sei lá, reduzir a discussão desse mata-mata, isso é meio bobo até, sabe? Meio ingênuo, é querer se enganar. Mas
Acho que os vascaínos não estão querendo se enganar, não. Vejo muitos deles indignados e querendo mudanças de postura, né? Mudanças de comportamento, providências efetivas. O time morre, gente. O time não tem preparo físico, pô. O time do Vasco morre no segundo tempo. É impressionante. O que está acontecendo lá? É isso que tem que ser discutido. É isso que o Pedrinho tem que ver. Ou cobrar do Felipe, para cobrar do Carille, para cobrar do preparador físico. É isso que ele tem que fazer, na minha opinião.